Amém? Eu quero falar sobre uma pessoa hoje que marca a vida de todo mundo que é crente. Porque mesmo você que não frequenta uma igreja, você já ouviu falar do Abraão. Quem aqui já ouviu falar? Levanta a mão. É icônico porque Abraão é conhecido como o pai da... Perfeito. Vamos falar bem alto. Abraão é conhecido como o pai da... Essa fé nasce em Abraão. Mas a história de Abraão na Bíblia não começa com Abraão. A história de Abraão na Bíblia começa no capítulo 11 de Gênesis com o pai de Abraão. O pai de Abraão se chama Terá. Vamos ler juntos, capítulo 11, verso 27. Coloca para mim, Gé, o Fê, por favor. Leiam junto comigo, ó. Estas são as gerações de Terá. Terá é o pai de Abraão. Terá gerou Abrão, filho mais velho, a Naor e a Arã. E Arã gerou? Perfeito. Essa é a origem de Ló, ok? E morreu Arã, estando seu pai Terá ainda vivo, na terra do seu nascimento, Ur dos Caldeus. E tomaram Abrão e Naor mulheres para si. Então, eles casaram, né? Então, Abrão e Naor agora não estão mais sozinhos. Então, Abrão se casará com Sarai e Naor se casará com Milca, filha de Arã, pai de Milca e pai de Isca. 30, por gentileza. E Sarai foi estéril. A Bíblia deixa claro logo no começo da história a esterilidade de Sarai. Até então, Sarai, não Sara, Sarai. Mas mesmo no começo, a Bíblia deixa clara, faltava uma coisa. O que faltava? Um filho. Ela era estéril, ela não podia gerar. E tomou Terá a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Qual era o destino? Então Terá se levanta num dia comum. Arã, seu filho mais novo, já havia morrido. Então imagina a dor, as memórias de um pai que perde o filho. Eu tive o meu avô que perdeu o filho, né? Infelizmente, meu tio Itamar morreu de forma precoce, né? E o meu avô sentiu muito a morte do meu tio. Porque a morte de um filho para um pai é antinatural. Completamente antinatural. Então a narrativa começa no capítulo 31, com Terá dizendo: vamos para Canaã. Terá tem um destino. O destino é Canaã. Então ele se levanta e começa a se movimentar na direção de onde ele propôs para a família. O que acontece aqui Canaã é o destino. Mas eles foram até Arã e habitaram ali. Mas nós acabamos de ler que o destino era... E o que está escrito logo ali embaixo? Habitaram. Mas se o destino era Canaã, por que eles pararam ali em Arã? Percebe que não tem lógica? Ele propôs para Abrão, para Sarai e para Ló irem para Canaã. Se o destino era Canaã, por que eles habitaram em Arã? Quantas vezes nós traçamos planos? Quantas vezes nós traçamos objetivos? Quantas vezes nós planejamos com a nossa família aonde a gente quer chegar? Deus começa a trabalhar em nós o desejo de não ficar estagnado, de não continuar no mesmo lugar. A gente tem um destino, mas no meio do caminho a gente para onde a gente não precisava estar, aonde não era o nosso objetivo, aonde o plano não havia sido traçado, aonde não era para nós estarmos, porque o destino é Canaã, diga Canaã. E no caminho tinha Arã. E aí a minha pergunta é: vieram até Arã e habitaram ali. Tem gente que para em Arã, tendo planejado chegar a Canaã. Sabe o que isso significa? Pessoas que por conta de qualquer razão estagnaram em um lugar onde Deus não queria que você estivesse. Por conta de um relacionamento, por conta de uma empresa que faliu, sabe? Por conta de uma traição de amigos,
por conta de colocar uma expectativa em qualquer outra coisa. Agora, não é coincidência que a cidade tem o mesmo nome do filho. O filho mais novo se chama Harã. Qual é o nome da cidade? Ou seja, ele se desloca de uma geografia para outra geografia e ele fica estagnado. Por quê? Talvez a lembrança seja muito dura. Talvez a lembrança do passado afogue o desejo de chegar em Canaã, que é o lugar novo. Só que vamos seguir lendo. Vocês estão comigo? Vocês estão me ouvindo? Aí em cima também? Vamos juntos. Aí em cima também? Opa, eu ouvi não. Aonde? Não estão ouvindo? Sim? Então tá bom. Glória a Deus. Não, é a dicção, né? Porque eu percebi um não. Eu ouvi sozinho, não? E foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em Harã. Irmão, que triste é quando alguém tem planos, quando alguém tem sonhos, e essa pessoa morre sem antes acessar, Gledson, o lugar aonde você desejava estar. Que triste é você conseguir planejar, você sair motivado por algo, mas de repente você para em um lugar, você fica em um lugar onde não era para você estar. Por quê? Não confunda lugar de passagem com moradia. O maior problema é que a gente se dispersa em Harã. E o que é Harã? Harã não é qualquer cidade. Eles saíram de Ur dos Caldeus. Como era o nome da cidade? Ur dos Caldeus, lugar de origem de Abrão. Só que eles param em Harã. E qual é a coincidência? Harã, Bruna, é exatamente a mesma cidade que Ur dos Caldeus. Pastor João, olha o que acontece. Harã tem a mesma cultura, eles adoram os mesmos deuses, o altar é parecidíssimo, ou seja, eles se deslocaram geograficamente, mas espiritualmente eles ainda estão presos em Ur. Tem gente que fala, eu vou sair daqui e vou para lá para deixar para trás isso que aconteceu. Não adianta mudar só de geografia, tem que mudar a mentalidade. Tem gente, irmãos, que mudaram até de geografia, mas se tocar num nome, fica feio. O clima pesa. A vida seguiu. Você está em outro lugar, mas continua a mesma pessoa. Agora, mãe, 205 anos, Terá morre em Harã. E olha o que acontece. Vamos juntos. 33. 12. Olha o que acontece. Capítulo 12. O Senhor vai se revelar a Abrão. Aqui ainda Abrão, não Abraão. Então no capítulo 12, Abrão recebe a voz do Senhor dizendo assim: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Quando eu li o verso 1 do capítulo 12, minha mente ficou um pouco embaralhada. Porque se você vier ouvindo a história desde o capítulo 11, você vai perceber que ele já não está na terra do nascimento dele, ele está em Harã, e o pai está morto. Primeiro, ele já está numa geografia completamente diferente. Segundo, o pai está morto. Só tem Ló, além de Sara. E imagino que toda aquela equipe que trabalhava junto com eles. Mas então por quê? Como que é o seu nome, meu amigo? Alex, então por que Deus diz para ele assim, sai, da tua terra, ele já não está em Ur dos Caldeus, da tua parentela e da casa de teu pai, não é mais a casa do pai. Naor, o irmão do meio, não estava com eles em Harã. Naor ficou em Ur dos Caldeus. Para a terra que eu te mostrarei. Do que Deus está falando aqui? Deus está dizendo para Abrão: Abrão, não é sobre geografia, é sobre mentalidade. Tem muita coisa te prendendo e eu preciso de você livre, porque de você virá o Messias.
Tem gente que não entende por que Deus quer te tirar de um estado e te colocar em outro. Estádio de mentalidade mesmo, porque aonde está o teu coração, ali está o teu tesouro. Então Deus, Ele quer que você entenda a liberdade que Ele quer gerar em você, para que se cumpra a promessa que Ele quer depositar em você. Compreende? Vou falar igual aí que agora. Aqui, 2 já pegaram. Só que sem uma nova mentalidade, você não produz algo novo. As coisas se repetem. As músicas que você canta é a música do passado. O jeito de se alimentar é o jeito do passado. Deus está dizendo: sai do meio de tudo aquilo que te escraviza a uma vida que não tem como ir para frente. Sai do meio daquilo que te prende a um passado, a perda do irmão. Sai disso. Só que qual é o problema? O problema é que você acorda, você sai de um momento com Deus e a sua realidade é: Deus não mostrou o lugar, Ele irá mostrar. Agora imagina, Max, eu tenho a minha esposa, Lia. Você conhece muito bem. Minha esposa, irmãos, é assim: se a gente for daqui a Balneário, a minha mala é uma necessaire. Testificou ali, ó. A minha mala é uma necessaire, Gabriel. A mala da minha esposa tem tudo que eu preciso, mas eu não reconheço que preciso levar. Aí ela vai, entra no clima-tempo, pastora Cleo. Ela vai, ela é muito organizada, você sabe disso. Imagina Abraão saindo de ouvir a voz do Senhor, chegando para Sarai e falando assim: meu bem, esse é o nosso momento. Levanta, faz as malas, prepara tudo, porque a gente vai começar a caminhar. Aí Sara: para onde, meu bem? Abraão responde: para o lugar que Deus vai mostrar. Só que Deus não avisa se vai fazer frio, se vai chover, se vai nevar. Estou divagando. Compreende isso? É para o lugar que eu vou te mostrar. Deus está dizendo: se levanta. Deus está dizendo para você: se levanta. Primeira coisa que você precisa fazer é sair. Deus até quer revelar onde Ele quer te colocar, mas a primeira ordem é: sai da tua terra, da tua parentela. Ah, mas sem a minha mãe eu não fico, sem a minha avó eu não fico, sem a minha tia eu não fico, sem fulano eu não fico. Do meio da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para o lugar que eu te mostrarei. Tem gente que acha que vai passar fome, bispa, se não estiver sendo sustentada pelo pai. Tem gente que acha que é o fim, porque está longe, porque se distanciou, porque o pai morreu, as memórias sufocam, não consegue dar um passo. Mas a palavra do Senhor está chegando para muita gente aqui nessa noite. Precisa sair da terra, precisa deixar a parentela. E o próximo passo, precisa ter fé. Porque aqui é a exemplificação perfeita de que fé é o firme fundamento das coisas, que não se vê, mas a certeza de que se espera. Só que peraí, o que eles esperavam? Ser guardado por Deus, porque nem lugar tinha. Então eu acredito naquilo que Deus tem para a minha vida, ou eu vou fracassar. Então o negócio é: será que o novo ambiente que Deus quer me levar é um lugar frutífero? Será que se eu plantar vai dar certo? Se Deus te deu a ordem, Ele te garante. Se Deus te deu a direção, Ele te provê. Se Deus mandou você sair, Ele vai te sustentar, porque Ele é o teu porto seguro, Ele é socorro bem presente na hora da angústia, Ele te protege no frio, Ele te guarda no calor, Ele impede que o sol queime a tua pele de tal forma que você se sinta desamparado. Ele é a tua proteção, Ele é o guarda que cuida de você quando seus olhos estão fechados no sono.
E olha o que acontece no 2. E far-te-ei uma grande nação. O 2 é icônico. Por quê? Começa com Deus fazendo uma promessa. Diga uma promessa. Fala com voz de trovão. Fala bem forte. Uma promessa. Deus começa fazendo uma promessa. E o que é uma promessa? Eu amei essa exemplificação. A promessa é uma fotografia do futuro. É Deus te dando uma fração, um fragmento do futuro no teu hoje. Eu vou melhorar. É Deus dizendo o que Ele tem para você e já foi liberado no mundo espiritual. É Deus dizendo, far-te-ei uma grande nação. Mas que loucura é essa? Se agora há pouco a gente leu que Sarai era estéril. Não dá, irmão. Eu vou te dizer uma coisa. As coisas de Deus a gente não busca compreender, a gente só vai. Porque agora, Gabriel, no verso 12 Deus está dizendo, far-te-ei uma grande nação. Deus está dizendo, sai daí, deixa os parentes, começa a caminhar, eu vou te mostrar o lugar. E aqui começam as promessas. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Calma. Quando eu saí de São Paulo para cá, muita gente me chamou de louco. Minha vida estava inteira em São Paulo. Tinha muitas razões para não acreditar nisso. Inclusive, quando Deus usou alguém para profetizar a minha saída de São Paulo, eu depois pedi perdão para Deus, mas eu dei risada. Eu falei, eu acho que isso é impossível. Eu vim dar um workshop aqui, conheci o pastor Lucas. O pastor Lucas me fez um convite. E o Senhor falou muito comigo a respeito de estar aqui. E na noite que eu estava aqui, Deus falou sobre geografia profética. E por que eu estou te falando isso? Porque a melhor geografia é um mapa de Deus. Qual é a melhor geografia para você vingar? O mapa de Deus. Sabe? A promessa sobre a vida de Abrão. Você vai ter uma grande nação. Imagina Abrão olhando para a circunstância. A mulher não pode gerar. Te abençoarei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma. 2. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Será que a promessa é pouca? Será que é pouca a promessa? Então, eu vou repetir. Deus está dando para Abrão a fotografia do futuro. Mas no momento, ele está tendo que lidar com o luto da morte do pai. E olhando para o sobrinho dele, que lembra o irmão que morreu. Vocês conseguem entender que Deus tem feito promessas para pessoas aqui nessa noite? Que a dor do luto está impedindo de acreditar naquilo que Deus está falando dia após dia, porque essa não é a sua primeira, segunda abundante. E se for, entenda o que eu estou te falando, essa é uma noite de Deus te mostrar o propósito dele na tua vida. Por isso que a gente canta, não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé, e então Deus olho para o alto, então vem o socorro, sim. A canção está dizendo, olho para o alto, de onde vem o meu socorro. Então por que você continua olhando para as suas circunstâncias? Por que você continua olhando para a conta bancária? Por que você continua olhando para o teu network? Deus te faz uma promessa da empresa, a primeira coisa que você faz é, quem eu vou chamar para sócio?
Deus te faz uma promessa de uma casa própria, a primeira coisa que você faz é: eu acho que eu vou colocar minha mãe para morar ali, a minha prima vai morar ali. Deus está te colocando numa nova estação, não cabe o velho no novo. Enquanto você continuar tentando encaixar o velho no novo, não vai dar certo, porque é uma nova estação, é um novo nível. Seu pai morreu tentando, você vai conseguir. Para isso acontecer, você precisa mudar de mentalidade. E quando Deus ele se revela, ele se apresenta a alguém, sabe o que acontece? A primeira coisa que Deus faz é te mudar, é te migrar de uma mentalidade antiga para uma mentalidade do céu. Lembra da viúva? Deus fala com Elias dizendo assim: sai do Querite e vai para a casa da viúva, que eu já tenho ordenado para que te mantenha. Deus já ordenou, mas quando a gente vai ler, pastor João, sabe o que acontece? A viúva chega e parece, quando você lê, que ela não estava muito informada. É que Deus já tinha falado e contemplado a fé dela no mundo espiritual. Elias vai para a casa da viúva, ela diz assim: ah, meu senhor, eu só tenho um punhado de farinha na mão e um pouco de azeite na botija. Aí Elias fala: me dá o que você tem, faz primeiro para mim. Irmão, imagina os direitos humanos vendo isso hoje. Imagina quase, pastor João, eu dou ibope para um IG de fofoca. Quase. Não fiz, graças a Deus, parei. Por quê? Porque é muito mais fácil evidenciar o que deu errado do que louvar e honrar a Deus por aquilo que dá certo. Então as pessoas amam testificar de coisas ruins. Tem gente que perde o dia inteiro olhando e vendo notícias ruins. Você quer ser mais otimista como? Você quer ter fé como? Se no seu celular só tem desgraça. Imagina. Não, mas é uma coisa inofensiva. Sim, é inofensivo, mas está te colocando num padrão de pensamento que vai te distanciar do teu propósito. Porque a gente quer viver a provisão, mas para acessar a provisão, a gente primeiro precisa entregar. Olha o que essa mulher faz. Ela faz o bolo. O profeta diz: não faltará farinha na panela e azeite na botija. Ela entrega. Quando ela entrega, irmão? Eu imagino o céu se abrindo assim, ó. E o que é essa virada de chave? É o teu coração se alinhando com o plano de Deus no céu. É a fotografia deixando de ser um retrato distante e a manifestação da realidade do céu na terra e no meio dos teus e no meio das tuas necessidades. É exatamente isso que está acontecendo, Max. Agora volta lá, por gentileza, para Gênesis 12, 3. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias. Deus está dizendo para Abraão o seguinte: o que eu estou colocando dentro de você é tão forte, é tão poderoso, que aquele que te abençoar e reconhecer isso vai transbordar na vida dele. Por quê? Existem coisas que você não acessa simplesmente porque você não reconhece que aquilo que está na vida daquela pessoa é de Deus. Quer ver uma coisa? Tem gente que tem crenças de escassez diversas, seja em qualquer área da vida. Aí vê alguém prosperando e fala: não sei não, viu? Deve estar fazendo alguma coisa errada. Não é da tua conta. Eu não sei não, hein? Aquela pessoa, eu vim em tal lugar, hein? Eu não sei não, hein? Olha lá. Ou então aquela, tá indo para a igreja? Tá indo fazer o que na igreja? Olha lá. Tá pensando que engana quem? Mas fica tranquilo, que quando Deus deposita algo na sua vida, Ele testifica no coração que deve ser testificado. A bênção que Ele te fez para ser. Conexões divinas. Amém? E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Meu Deus do céu. Forte, hein? Não seja um amaldiçoador não, hein?
Não amaldiçoa quem Deus abençoa não, porque olha aí, ó. Forte, hein? Forte, hein? Vamos seguir. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas vamos entender esse cenário? O cenário é, ele tem uma esposa infértil, ele está na terra que lembra o lugar de origem dele, tudo ao redor dele não colabora para que tudo isso aconteça. Mas o que é fé? Fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas a certeza das que se esperam. Como então eu terei fé se eu não tenho certeza? Fica tranquilo, Deus ele vai trazer um profeta, ele vai se revelar através da Bíblia, ele vai falar ao teu coração, ele vai te dar sonhos de madrugada para te direcionar para onde você deve ir. Uma vez um amigo que está aqui me ouvindo disse assim, cara, eu estou muito preocupado, ora por mim, porque eu estou sendo passado para trás por um sócio. Eu disse, fica tranquilo, porque aquilo que é guardado por Deus, o malfeitor não toca. Aquele que é guardado por Deus, irmão, o inferno não toca. As suas coisas, a sua vida está guardada por Deus. Você acha que é você que se sustentou até aqui? Você acha mesmo que você sobreviveu pandemia, que você sobreviveu um monte de instabilidades na vida porque você é bom, porque a sua cognição é boa, porque você leu uma quantidade absurda de livros? Negativo, você está aqui porque você está guardado por Deus. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca vê. Se você sabe essa canção, levanta as mãos e canta. Seu nome é, eu imaginei ir a chorar de novo. E haja o que houver, venha o que vier, irás provar de novo. Eu quero muito falar isso pra você. A tempestade vem, e a tempestade não vão. Pastor Raí que cansa de dizer aqui que aquilo que você fala ou canta se manifesta. Não tenha dificuldade de cantar louvores que às vezes o teu coração não consegue dizer. Por isso Deus usa compositores. O que nós acabamos de cantar é exatamente isso. Sabe o que você está cantando? Haja o que houver, eu permanecerei porque eu tenho uma palavra. Haja o que houver, você pode pensar o que quiser de mim. Eu tenho uma palavra. Eu tenho uma palavra. Mas você é louco. A loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. Mas você perdeu a razão. Fica tranquilo. Eu sei quem eu estou ouvindo. A fé é um bunker. A fé, sabe o que é um bunker? Um lugar preparado para te guardar em qualquer situação. A fome não vai te pegar. Sabe? Se colocar uma bomba, se jogar uma bomba, pastor João, você não é ferido pela bomba porque você está guardado dentro de um bunker. Por isso que Abacuque escreve dizendo, o justo viverá pela... O justo viverá pela fé. Aí, o mesmo Abacuque que diz isso, segue no capítulo 3 dizendo assim, ainda que a figueira não floresça, que não haja, e o produto da oliveira minta. Faz uma pausa, Vini. Por isso que eu comecei o culto dizendo, você que entrou triste vai sair daqui feliz. Porque se você entrou aqui olhando para a sua condição, você vai sair daqui olhando pelos olhos da fé. Todavia eu me alegrarei. Aí eu cheguei aqui, irmão, aí vivi algumas provações. E era um caos, porque todas as vezes, Vini, todas as vezes, Vini, que eu falava assim, Leandro, eu vou parar, eu vou retroceder. Eu vou parar, tá difícil, tá muito complicado. Aí Deus levantava um vaso para falar assim, pastora Cleo, levanta a tua cabeça, se alegre e louva, porque eu tenho grandes coisas para você. Irmão,
eu vou te contar. Que dificuldade de ver coisa boa no meio do caos. Que dificuldade você achar que você é portador de uma bênção quando tudo ao teu redor diz o contrário. Que dificuldade você enxergar que há potencial em você quando você cresceu com alguém dizendo para você, você é burro, você não vai chegar em lugar nenhum. Você é uma qualquer, você não vai conseguir. Que dificuldade você acha que é pouco? Não é à toa que Deus está falando desse jeito com Abrão. Deus está falando desta forma porque Deus está mostrando para Abrão, você não é aquilo que o teu pai construiu, você é um altar novo. E um dia eu falei com Deus, Senhor, por que o Senhor está falando para eu me alegrar? Eu não podia entender, eu não conseguia enxergar o futuro que Deus estava me dando, Max. Eu não conseguia enxergar aonde Deus queria me colocar. Não conseguia. Sabe, é Deus te fazendo a promessa da viagem e você não tendo mala. Nem mala. E o pior, dizia, levanta a tua cabeça e se alegra. Irmão, já tentou se alegrar quando a agonia invade o teu coração? Quando a aflição é tão grande que você não consegue nem fingir sorriso. Você tenta e não consegue, nem sai. Sorriso forçado, falso. Mas Deus, Ele começa a te dizer, levanta a tua cabeça e sorria porque eu estou contigo. E começou a trajetória. Irmão, quando eu achava que não tinha mais saída, solução nenhuma. Um dia o Léo, numa ligação, desligou o telefone. Aí uma amiga pastora dele me ligou e falou assim, Melk, Deus está abrindo caminho onde não tem. Geografia certa, mapa de Deus. Mapa de Deus. Mapa de Deus. Coloca de novo, por favor, Gênesis 11, 4 agora. 4. Assim partiu Abrão com o Senhor, lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão de idade de 75 anos, quando saiu de Harã. 5. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens. Irmão, é importante dizer isso aqui, tá? Abrão, como nós lemos aqui, é o irmão mais velho. Quando Harã morre, quem assume a paternidade de Harã é quem? Abrão. E por que a gente julga tanto quando a gente lê que Abrão levou Ló? Eu sei por quê. Porque você leu junto comigo, sai do meio da tua parentela. Mas é fácil para você abandonar alguém que depende de você? É fácil você olhar para trás e falar assim, eu não tenho como deixar. É de dentro da minha casa. Eu não tenho como deixar. Agora, se imagina no lugar de Abrão, você levaria ou não levaria? Mas fica tranquilo que as mochilas que você trouxe até aqui, Deus se encarrega de dizer quando é que você tem que deixar. Aconteceu exatamente assim com Abrão. Chegou um momento que Deus se manifesta e diz assim, não aqui ainda, mais para frente. Abrão, se você não deixar a Ló, eu não tenho como liberar sobre a tua vida um novo nível, um next level. O que eu tenho para você, não é para Ló. O que eu tenho para você é para você. Ló não cabe dentro disso, despeça Ló. E você vai acessar esse próximo nível. Tem pessoas que chegaram aqui com uma dificuldade absurda. Por quê? Consciência está pesando, eu não posso deixar. Eu não consigo deixar. Sabe, essa consciência do passado, do antigo, faz com que você se impeça de enxergar, até a si mesmo. Aí você se vê em situações que você fala, como que eu cheguei aqui? Por que eu estou fazendo isso? Nem combina comigo. Porque a primeira coisa que o medo faz é mudar a sua identidade. O medo te estagna de um jeito que a pessoa bonita passa a se enxergar feia. Que a pessoa forte começa a se enxergar fraco. Que a pessoa que tem inteligência começa a achar que não é suficiente. Mas Abrão começa a andar. E ele traz toda a sua família. Ok, e chegaram à terra de Canaã.
Para onde Terá saiu de Ur dos Caldeus para ir? Você se lembra? Hã? Vini! Se você acertar, eu te faço um pix. Vinão, Terá, pai de Abraão, de Naor e de Ur, saiu em destino de um lugar, mas ele morreu a caminho, porque ele habitou num lugar onde Deus não queria. Até aí tudo bem? Show. Perfeito. Ele para em Harã. Ele tinha 205 anos, ele morreu. Agora, nesse exato momento que nós estamos lendo, Abrão chega nesse lugar, que se chama... Se chama o quê, pastor? Você sabe, pode falar. Não sei, sério. Meu Deus, sabe? Que às vezes fica... Não, lê ali, ó, a última palavra. A última. Canaã. Isso. Legal, legal. Eu não tinha lido. O que está acontecendo aqui é o seguinte. É muito ruim, né, cara? É muito ruim quando ele faz isso. Desculpa, Vinão. Você tem que pensar rápido, né? Porque ele está em outra atmosfera. Ele está pensando na canção que ele vai introduzir e tal. Eu venho e coloco o cara no meio da mensagem do nada, né? Mas é isso. Aplauda o nome do Senhor pela vida do Vinão. O Vini é prova viva disso que eu estou pregando. Nós caminhamos juntos. Mas o Vini, ele saiu sem nenhuma promessa, de nada, de Curitiba para vir para cá, possuindo um talento, que não era reconhecido também. Mas, irmão, aquele que porta conhecimento, sentará na mesa de reis. Não tem como não prosperar aquele que exala o propósito. Primeira vez que o Vini sentou num piano para tocar, eu falei, é ele. O pastor Lucas estava vendo a live, eu ficava, pastor, tem que trazer esse menino. Não, então vamos arrumar um lugar para ele ficar. Ficou lá no Emanuel, né? E a primeira vez que eu ouvi ele cantando? Canta, Vini, a da primeira. A verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede entendimento, a razão para ter chegado até aqui. Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história e me trouxe até aqui pra te dizer. Olha o que Deus está te dizendo. Vai, Vinão, brada. Lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando falta isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais outra vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Numa manhã de quarta-feira, eu querendo largar tudo aqui e voltar para minha casa, o Emanuel falou assim, Melk, você precisa ouvir esse menino cantar, hein? A gente sentado, estava todo mundo ali. Alguém se levantou e falou, era o que faltava, canta também. Ninguém sabia. Eu não tinha dormido a noite inteira aflito. Sabe quando a luta, a prova é tão grande que você não quer acordar, porque você quer que aquilo seja um sonho. Você quer imergir naquilo e não quer acordar. Só que 7 horas da manhã eu morava do lado de uma construção, eu era obrigado a acordar. Irmão, o relógio do pedreiro é infalível. Max, irmão, era assim, ó, 6h59, 7. E nós fazíamos uma consagração todas as quartas de manhã. Aconteceu a consagração e a gente ia tomar o café. Aí o Emanuel, Melk, canta, Vini, aquela que de madrugada você cantou. Esse moleque começou a cantar isso.
Ninguém sabia de nada, mas Deus me ouvia. Aí esse menino começou. Cadê? Perdoa o Não, peraí. Volta pra outra. Ah, tá. É que eu cantava essa também. Não, volta outra. Lembra quando estava por um fio pra desistir? E quando falta isso aqui pra você cair? E mesmo assim... Sabe o que Deus está te lembrando? Deus nessa noite vai te fazer lembrar do teu passado, não como derrota, mas como motivo de você glorificar, porque Ele tem te sustentado até aqui. O que está começando a mudar? A perspectiva. Ah, eu achava que eu era um derrotado. Aí Deus está dizendo, lembra aquilo que aconteceu, o livramento que eu te dei, de onde você saiu? Lembra quando não havia possibilidade de você prosperar e eu te prosperei? Então é o seguinte, pode ainda não ser do jeito que você gostaria, do jeito que você planejou, mas se tiver na vontade de Deus, Ele vai te fazer lembrar quantas guerras você lutou e venceu com Ele. Aí ele começou. Lembra quando estava por um fio pra desistir? Feche seus olhos. E quando falta isso aqui pra você cair? E mesmo assim você tentou mais outra vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, vão te açoir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Todos nós queremos testemunhos lindos para contar. Todos nós queremos ter o que contar para alguém. Mas se submeter ao processo é muito difícil. Mas o que Deus está nos dizendo nessa noite é: o processo também tem eu. No meio do processo que você está passando, Deus está. Porque às vezes a gente pensa que porque o processo é árduo e a promessa está ainda distante, que Deus só está no fim ou no começo. O durante também tem Deus. No meio do teu processo, Deus está te cuidando, Deus está te guardando. Ah, mas eu nunca tinha pisado numa igreja. Não tem problema. A mulher lá também que viveu a multiplicação que Elias propôs ali para ela, faça um bolo para mim, para eu comer primeiro. Também viveu uma multiplicação e ela era pagã. Sabia disso? Ah, mas você não sabe, eu sou de outra religião. Eu não estou falando de religião, eu estou falando de Jesus, de ouvir a voz de Deus, Yahvé. Abraão também não veio de uma casa que professava fé ao único Deus. Terá era idólatra, prestava cultos a outros deuses. Agora tinha uma coisa em Abraão que era única e específica dele. Louvar é elogiar Deus. Adorar é sacrificar. Todas as vezes que Deus falava com Abraão, ele levantava um altar. O que é altar, pastor? Eu recebi essa pergunta, né, Zig, essa semana. O que é altar? É lugar de sacrifício. Repete comigo, lugar de sacrifício. O altar, ele gera uma coisa que nada gera igual. Porque entre a promessa e a concretização da promessa, existe a entrega, a submissão. Abraão não só ouve Deus, como ele também estabelece um altar de adoração a Deus. Como quem diz, eu confio no que o Senhor está me dizendo, e eu sei que o Senhor vai me subsidiar por onde eu for. Então, quem nos ensina primeiro sobre o que é altar é o próprio pai da fé. Diga altar. Altar. Abraão, ele recebe uma promessa no capítulo 12. No capítulo 13, Abraão agora é muitíssimo rico. Percebe? De um capítulo para o outro. Por que ele é rico? Porque ele estabelece altar. E porque ele se submeteu àquilo que Deus havia falado para ele. Tem gente que está achando assim, mas se eu for eu vou padecer. Eu vou ser envergonhado. De um capítulo para o outro, capítulo 12. Ele faz o altar e ele recebe a promessa. No capítulo 13, Abraão era muito rico em gado, em prata e em ouro.
Quem quer viver isso? Levanta a mão. Levanta, isso é profético. Eu estou falando para pessoas que a partir de hoje caminharão debaixo da promessa e da voz do Senhor. Eu estou falando para pessoas que até aqui foram chamadas de improváveis, que até aqui achavam que estavam debaixo de um jugo de vergonha. Você será próspero, abundante, e você irá governar sobre tudo aquilo que Deus está colocando nas tuas mãos. Mas eu ainda não acessei, fica tranquilo, no capítulo 13 você acessa. Só que ele faz altar, isso é maravilhoso. No 12 tem altar, tem entrega. No 13, muito rico. Só que olha o que acontece. Deus vai, no capítulo 17, faz uma promessa além da riqueza. Por quê? No capítulo 15, ele é muito rico, mas ele ainda não tem um filho da promessa do capítulo 11. Vocês estão entendendo? Deus fez muitas promessas, ele acessou riqueza, mas o filho, cadê? Pergunta, cadê? Ainda não veio. No capítulo 15, Abrão, ele começa a questionar Deus. Começa a falar, Senhor, me falta, será que o meu mordomo vai ser o meu herdeiro? No capítulo 18, ele faz um altar. No capítulo 22, ele acessa o objeto da promessa. Não entenda por objeto algo ruim. A promessa era o filho. Ele acessa. Acessou o filho no capítulo 22. Só que lembra que Abraão, agora no capítulo 18, Abraão, lembra que ele era especialista em fazer altar. E altar não revela o que a sua mão entrega. Altar revela o que o seu coração entrega. Aí nesse exato momento, no capítulo 22, Deus vem para Abraão e diz assim, Abraão, eu quero Isaac. A promessa, antes do capítulo 22, era ser pai de multidões. Deus está pedindo um meio pelo qual o tornaria pai de multidões. Você entende o paradoxo da fé? Compreende isso? Deus está dizendo assim, eu quero Isaac. Imagina se Abraão questionasse Deus. Agora, coloca Hebreus 11, 8, por favor. Coloca aqui, vamos ler juntos. Pela fé, Abraão, sendo chamado, com poder, vai lá, lê. Pela fé, Abraão, sendo chamado, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, irmãos. Esse mesmo homem de Hebreus 11, 8 aí, é o homem que vai pegar o menino, vai pegar o cutelo, vai preparar tudo para estabelecer um altar. Só que lembra que existem coisas que são liberadas sobre a tua vida, sobre a tua geração, só quando existe altar. Ele pega o menino sem pestanejar. Imagina, irmão, eu sou pai, minha esposa está grávida da Heleninha. Imagina Deus dizer assim, vai lá e entrega. Isaac, a Bíblia diz, que Isaac foi dizendo assim, papai, eu estou vendo tudo para o sacrifício, mas eu não estou vendo o cordeiro. Aí Abraão responde, Deus proverá o cordeiro. E acontece algo maravilhoso. Sabe o que aconteceu, Raul? Quando Abraão vai matar o menino, Deus fala, pera aí, Abraão, já entendi tudo, eu recebo a tua oferta. E agora aquilo que era só uma promessa se torna uma realidade, porque o altar firmou. Se coloque de pé, eu já estou terminando. Não sai antes da bênção apostólica. Não sai antes da bênção apostólica. Cadê os nossos staffs? Eu quero te fazer um desafio nessa noite. Você que está aqui, você que está na internet. Abraão nos ensina, ainda não terminou o culto. Eu tenho muito. Mas o culto não é completo sem estabelecer altar. E altar é sacrifício. Ana queria ser mãe. Ela vai até o templo, sacrifica. E a palavra de Deus diz que a adoração dela, Alex, foi de tal modo que o olhar de Deus se voltou para ela. Aquilo que será liberado na tua vida nessa noite vai alcançar não apenas a ti, mas vai alcançar a tua posteridade.
Tem um envelope na sua cadeira. Pega esse envelope, mesmo você que não quer, que não tem o hábito de dizimar ou ofertar. Pega esse envelope. Por favor, levanta esse envelope. Na sua cadeira tem um envelope. Levanta ele, eu quero profetizar sobre a tua vida. Nós iremos nesse exato momento tornar real, materializar através da fé e do nosso voto, do nosso altar, coisas que foram prometidas para o teu pai. Pessoas que viram o pai sendo morto antes de acessar o lugar onde ele saiu para acessar. Você irá acessar. Eu quero te convidar neste momento. Dê nome à tua oferta. Para algumas pessoas, essa oferta é Isaac. Para outras pessoas, essa oferta é gratidão, Senhor, porque o Senhor me poupou. Gratidão pelo livramento. Essa oferta para outras pessoas serão: eu sei que o Senhor tem um próximo nível para mim, então eu quero estabelecer um altar. Pessoas que querem expandir empresas. Ah, mas pastor, por que você está falando disso? Irmão, deixa eu te explicar uma coisa. Deus não precisa de nada que você tem. Oferta nunca foi sobre Deus, sempre foi sobre nós. Mas eu não vou ofertar, fica tranquilo, Deus sempre levanta outras pessoas para ofertar, para fazer isso. Eu tenho 34 anos, Max. Antes de mim, existiam outras pessoas que Deus estava levantando para poder subsidiar o Evangelho. E o maior campo missionário chama-se Igreja de Cristo. Igreja de Cristo. Ela consegue chegar onde você não consegue. Segunda você levanta, vai para o trabalho, a igreja está pregando. Nesse exato momento tem pessoas, milhares de pessoas nos assistindo pela live. A igreja está pregando. Os louvores estão alcançando. Já são mais de 130 milhões em apenas uma música. Você percebe que a oferta nunca é sobre Deus, é sempre sobre o ofertante. Repete comigo, sobre o ofertante. Eu não acredito nisso, não tem problema. Só que aos dele ele dá enquanto dorme. Tem gente que faz muita força para acessar lugares e coisas que Deus já liberou. Mas o altar te permite acessar. Eu estou falando aqui, tem uma pessoa me ouvindo que tem muita propriedade para falar disso. Na verdade, duas pessoas. Altar. Porque o altar revela o coração. O altar revela em quem ou de quem você depende mesmo. Então faça nesse momento a sua oferta. Você pode fazer isso via o QR Code ou via cartão. Enquanto o Vini canta, o Ministério de Louvor canta a Ana vai cantar. Você entrega a sua oferta, não sai antes da bênção apostólica. Tem muita coisa ainda para acontecer. Eu vou te dar alguns minutos para você fazer a tua oferta, ok? Saia do teu lugar e ao invés de colocar no gasofilácio, coloca aqui no altar. Traz aqui no altar, nós queremos orar. Amém? Faça isso, pode ofertar e dizimar. Meus amigos, coisa para acontecer ainda. Deus te abençoe. Você pode ainda continuar trazendo a sua oferta, nós continuaremos louvando. Não saia antes da bênção apostólica. Tem gente que não tinha dificuldade nenhuma de continuar louvando ou louvando, meu Deus. Dançando lá, como diz o pastor, na B12. Mas se precisa ficar só mais um pouquinho, eu estou dentro do horário. Tem dificuldade. Imagina, Deus tem tanta coisa para ministrar ainda no coração, as pessoas saem, né? Fica ainda, tem mais um finzinho. Pode continuar, Aninha. Continua louvando. Você pode vir continuar estabelecendo seu altar de gratidão ao Senhor. Você aí da galeria também. E canta isso, ó. Tua bondade
necessidade é um lugar de entrega que materializa a provisão. Eu estou falando para pessoas que estão me ouvindo em diversos lugares do país, que por conta do tempo, da geografia improvável, esmoreceram na fé. Pessoas que têm talentos, têm voz para cantar, sabe organizar as palavras para pregar, mas desistiram. Eu quero te convidar, se coloque de pé, igreja, por gentileza. Eu quero te convidar nesse momento. Você que ouviu essa mensagem, que o Espírito Santo está tocando no teu coração. Talvez você saiu da tua casa, com a expectativa em ouvir o Raicão pregar. Mas quem me trouxe aqui foi o próprio Espírito Santo de Deus. Eu não acredito em acaso, eu não acredito em karma, eu acredito na vontade permissiva do Senhor. É nisso que eu acredito. Como que você faz para pregar e continuar pregando? Você não tem vergonha? Não, eu não estou falando de mim. Eu estou falando de Deus. Como você pode continuar cantando? Eu continuo cantando porque eu não estou cantando sobre o mel, que eu estou cantando sobre a realidade do céu. Sabia disso? Sabe o que Deus irá fazer com você? O passado de vergonha, de idolatria, de aprisionamento mental está sendo rompido nessa noite. A promessa do Senhor está trazendo e fazendo você... Sabe, Paulo escreve dizendo assim, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou... Eu vou dizer para quem não sabe. Paulo escreve dizendo, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Por que Deus ele traz um profeta ou ele fala ao teu coração? Porque ele precisa tornar na tua visão, no teu inconsciente, a imagem de onde ele quer te colocar. Foi assim com o marido de Isabel. Isabel também não podia gerar. O anjo vem e faz uma promessa e começa a falar, o que você vai gerar será uma bênção. Eu vim aqui dizer para pessoas que acharam que tudo que conseguia gerar acaba aqui. Tudo que Deus tinha para você era esse estágio. Pessoas que estão dizendo assim, mas não dá mais tempo. Eu vim te dizer, Deus é o dono do tempo. Ele atua no tempo e fora dele. Aquilo que você não viveu até hoje, Deus te permitirá acessar daqui em diante. Tem processo? Tem. Mas sabe, irmãos, fé não muda a realidade, mas manifesta a realidade do céu aqui na terra. É isso que a fé faz. Fé manifesta a realidade do céu. Jesus nos diz, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Jesus está dizendo, peça para que a realidade do céu se materialize na tua vida. Você que está ouvindo o Espírito Santo de Deus falar ao teu coração, a igreja de olhos fechados, curve sua cabeça. Você que deseja entregar nessa noite, nesse momento, a sua vida para Jesus, faz um sinal com a tua mão, eu quero te conhecer. Cadê você? Todos de olhos fechados. Cadê você? Eu vejo uma mão levantada ali, outra mão levantada aqui, lá no fundo também. Você que deseja outra mão levantada aqui. Você que, por alguma razão, se afastou dos caminhos do Senhor e nessa noite compreendeu que quem tem te guardado, quem tem cuidado de você foi o próprio Deus e quer se reconciliar com Ele. Sabe, quer dizer sim para o chamado do Senhor e abandonar a mentalidade antiga para viver uma construção. Agora, sabe o que acontece? Olhem para mim. As pessoas acham que é assim. A pessoa aceita Jesus. Hoje e amanhã as pessoas querem que as pessoas estejam santas. Não é assim que acontece. A conversão, Davi, é um milagre imediato, mas a santificação é uma tarefa de uma vida inteira. Deus, ele nos diz assim, pastora Cleo. Pastor João, ele diz assim, ao que vencer, esse será coroado. Ou seja, é o que permanece. É o que fica. É o que vai até o fim. É o que permanece. Talvez você tenha ouvido, muita coisa a respeito de si. Nessa noite, eu quero que você dê voz ao que o próprio Deus falou a teu respeito.
Se essa pessoa é você, levante a sua mão. Você que ainda não levantou a mão, levante a sua mão. Você deseja entregar a sua vida para Jesus? Coloque a sua mão no coração, incline a tua cabeça e faça essa oração comigo. Você que nunca fez, pode fazer. Você que já fez, pode repeti-la. Fala em voz alta: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Escreve meu nome no livro da vida. Senhor, eu reconheço o Senhor sobre o meu hoje, o meu amanhã e o meu porvir. Senhor, muito obrigado por me salvar, me libertar, me curar e me dar uma nova casa, Senhor da glória, que é o céu. Abre os seus olhos. Ele veio aqui à frente, sem que eu tenha convidado. Sabe quem faz isso? Quem entendeu que o momento pode ser até improvável, mas se você tem uma palavra, Deus está te guardando. Eu não ia convidar, mas você que deseja receber uma oração, saia do teu lugar e vem aqui. Eu vou impetrar a bênção apostólica. Eu quero agradecer todos vocês que estiveram aqui. Você que deseja receber uma oração, saia do teu lugar e vem aqui. Você que deseja reconheceu Jesus como seu único e suficiente Salvador, saia do teu lugar, vem aqui. Eu quero orar por você. Eu mesmo orarei por você. Nós já iremos acabar. 42 pessoas na live estão aceitando Jesus exatamente agora. Glória a Deus. Deus, Ele conecta a mensagem aos ouvidos que precisam ouvir. Tem mais gente vindo. Vem, sai do teu lugar e vem aqui. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Quinta-feira tem Quinta Governe. Eu estarei aqui pregando novamente. Get Worship estará aqui também cantando. Você que nunca veio, que nem sabia que existia, tem a Quinta Governe. Segunda-feira que vem estaremos aqui juntamente com o pastor Raik Carmelo. E você que está pela primeira vez, dá um sinal. Você que veio pela primeira vez aqui, levanta a mão de novo. Nós queremos conversar com você poucos minutinhos, ok? Então, nós faremos o DNA com aquela moça abençoada que está ali, certo? E o DNA é quem nós somos, de onde nós viemos e para onde nós estamos indo. Então, você que ainda não conhece a nossa igreja, sente-se aqui nessas primeiras fileiras, né? E aí vocês conhecerão. Estenda suas mãos em sinal de receber. Esqueci algum aviso, pastor Adai? Tá tudo certo? Que a graça, o amor, as doces comunhões e consolações do Santo Espírito de Deus te abençoe, esteja sobre você. Que os anjos do Senhor estejam adiante de ti e na tua retaguarda. Que a sua semana seja uma semana de bênção, uma semana de vitória. E que Deus seja glorificado em todos os teus caminhos. E você que crê e recebe, diga. Agora mexe com quem está do teu lado e fala assim: paga uma pizza para mim.